tarde a todos. Bem-vindos a mais um Quintas de Clique. Eu sou o Luiz Pitinini, diretor de alianças e canais da Clique para a região. A gente segue de quarentena, cuidando aí, espero que estejam todos cuidando das famílias. E do nosso lado aqui, o que a gente pode fazer para manter a normalidade ou próximo da normalidade é trazer conteúdo novo, conteúdo adequado para vocês, tá? Então, espero que sejam todos bem e que nós possamos aí sair da quarentena muito mais preparados, muito mais capacitados para entregar os melhores serviços para os nossos clientes. Hoje a gente vai cobrir mais um tema super importante para todos os canais e para a Clique, a questão das oportunidades. A oportunidade, em especial o registro de oportunidade, é a forma pela qual a Clique compensa e apoia o parceiro no seu processo de desenvolvimento dos negócios. É também a maneira pela qual o programa oferece condições comerciais, descontos, enfim, coisas mais agressivas para o parceiro que está investindo numa oportunidade. Manter a oportunidade utilizada não é só uma obrigação do parceiro, mas também uma forma de comunicação com o time da Clique e com o Master Reseller, para que a gente possa alocar os recursos adequados para apoiar o parceiro no dia a dia. Além das oportunidades, a gente vai falar hoje também sobre os leads que vêm da Clique e qual a maneira correta, o que a Clique espera que vocês façam quando vocês forem tratar esses leads. Quem vai guiar a gente pela apresentação de hoje é o Molina, o André Molina, mas antes de passar para ele, vale lembrar que vocês podem fazer perguntas através da ferramenta de Q&A e as perguntas vão ser respondidas ao final da apresentação. Lembro também que no nosso canal do YouTube, youtube.com/clicktipsforpartners, já estão os vídeos anteriores de Quintas de Clique, inclusive os das últimas semanas. Molina, está com você. Obrigado, Pete. Boa tarde a todos. Espero que estejam todos tranquilos em suas casas e sem maiores problemas. É sempre a nossa torcida, né? Agradeço o tempo de vocês e nessa quinta nós vamos conversar um pouco sobre um tema bem interessante, que é o registro de oportunidades. E depois do registro de oportunidades, nós vamos conversar sobre a distribuição de leads, que é um outro benefício que a parceria com a Clique oferece. Vamos ver a nossa agenda, como é que ela vai ficar hoje. Nós vamos tentar definir de uma forma prática o que é uma oportunidade e um lead, qual é a maneira correta de nós registrarmos e submetermos um lead. Na segunda parte, nós vamos entender como receber leads da Clique, quais são os requisitos e quais os compromissos que a gente pede no recebimento desses leads. Vamos falar sobre padrões utilizados pela Clique durante o registro de leads e de oportunidades. Esse é um ponto interessante e eu vou até contar para vocês casos onde nós ficamos dias sem aprovar uma oportunidade por uma razão que parece infantil, mas aconteceu e a gente quer alertar vocês para que isso não se repita, né? E aí vamos passar para as nossas perguntas e respostas. Como primeiro ponto da nossa agenda, vamos entender o que é uma oportunidade. Para aqueles que já fizeram o QCCS, o curso da metodologia de vendas da Clique, Clique Customer Centric Sales, uma oportunidade é definida como uma necessidade de negócios ou uma meta do cliente. Nós estamos grifando isso porque muitas vezes a meta ela é posicionada como uma meta de vendas, simplesmente vender X licenças do produto ClickSense. E não é nada disso, né? Essa meta do cliente, ela causa um impacto e esse impacto, ele claramente mostra o risco de, quando essa decisão não é tomada, que tipo de prejuízo causa, né? Essa oportunidade ela tem que vir associada a um orçamento, um prazo ou um determinado nível de urgência e indicar claramente quem é que toma essa decisão, né?
Então, em poucas palavras, uma oportunidade é uma necessidade de negócios do cliente, onde, se ele não fizer nada, vai haver um impacto grande, tá? E toda oportunidade tem que ter um valor, tem que ter um prazo e tem que ter quem é que vai assinar o cheque, quem é que vai decidir pela aquisição desse produto, serviço ou de ambos, né? Mais uma vez, a gente, olhando para a metodologia do QCCS, o conceito-chave número 1 dessa metodologia é exatamente a afirmação de que sem uma meta ou objetivo do cliente não há oportunidade. O que isso quer dizer? Enquanto você não souber qual é o problema que você vai resolver para o cliente, não existe oportunidade. Mesmo que ele tenha interesse em comprar alguma coisa, se você não se empenhar em descobrir qual é essa oportunidade, muito provavelmente nada vai acontecer. Ou se acontecer, vai acontecer com quem se mostrou mais interessado em efetivamente resolver o problema do cliente. Então, aqui o grande conceito é meta sem oportunidade, né? Então, vamos entender claramente do que se trata o problema do cliente para que a gente consiga resolver esse problema agregando de verdade valor e não simplesmente usando o chavão aí, né? Para a gente revisar aqui o que é CCS num único slide, nós temos alguns indicadores básicos aqui que são quando, quem, o que e como. A metodologia trata disso tudo e ela é efetivamente a linguagem que a gente tem que conversar quando falando de oportunidades de negócio dentro da Clique e nos sistemas da Clique, né? Quando nós nos referimos aos estágios da venda, nós estamos falando de quando, né? A gente pode indicar o nível de maturidade que essa oportunidade tem e como é que ela está evoluindo, se ela está realmente se dirigindo para o fechamento da forma como a gente prevê. A esfera de influência é exatamente a parte do quem, né? Essa esfera de influência que é claramente definida, ou deve ser claramente definida dentro do sistema, ela indica quem são as pessoas que podem nos ajudar a desenvolver velocidade e valor dentro dessa oportunidade, né? O processo de decisão ele tem que estar claramente definido ali em termos de nomes, em termos de pessoas, né? E, se possível, saber também que tipo de objetivos e que tipo de contraposições a gente pode encontrar em cada uma dessas pessoas. A sequência de eventos, ela se refere a o quê, né? Essa parte do o quê, ela nada mais é do que o que a gente tem que ter para fazer com que a oportunidade siga para o caminho do fechamento, né? Esse o quê, ele não é simplesmente um evento, ele é uma sequência de eventos que tem que acontecer para que a gente consiga atingir o próximo estágio e chegar ao fechamento, tá? Isso tem que ficar muito claro, porque existe uma necessidade de validação desse plano pelo que nós chamamos, ou pelo que a metodologia chama de champion. Ou seja, o champion, que é aquela pessoa que nos ajuda na conta, ela tem que estar a par desse plano e ela tem que estar de acordo, tá? Esse champion é a pessoa que vai dizer para nós se a nossa interpretação da necessidade de negócios ela é clara, se a solução resolve o problema e se os demais requisitos estão sendo atendidos, né? Por fim, a gente tem o como, né? Esse como é o detalhamento da sequência de eventos. Em poucas palavras, seriam os próximos passos, né? A gente precisa, então, aqui descrever de que forma a gente vai seguir para os próximos estágios do ciclo de vendas. Quais são as ações que tanto nós como vocês têm que tomar, ou quais os tipos de conversação
educação, treinamento ou até mesmo discussão de preço deva ser feita, de que modo e com que velocidade. Né? Dessa maneira, nós recomendamos que todo mundo que trabalha em vendas ou que atualiza sistemas com relação a oportunidades da Clique devem fazer o QCCS. O QCCS ele está disponível dentro através do Partner Portal dentro do Greenline e está disponível para todos aqueles que têm login no Partner Portal. Tá? Então, se existe alguém na tua empresa que não tem o login e que tenha necessidade desses treinamentos, basta pedir e a gente vai conceder o login para exatamente que essa pessoa possa estudar e ter acesso aí a toda essa terminologia de negócios para que a nossa conversa seja uma conversa frutífera e produtiva no sentido de comunicação. Essa aqui é um slide que retrata a tela do Greenline. Né? Vocês vão encontrar nessa linha de metrô aqui na trilha azul, que é exatamente a trilha comercial, o Click Sales Methodology, que é o último do ramal azul. Tá? Então, essa aqui é a estação de metrô onde você vai encontrar o QCCS, que também pode ser visto como Click Sales Methodology. Tá? Então, esse aqui é o exemplo, a URL, é o link para que vocês possam acessar esse treinamento dentro do Greenline. Dando sequência aqui à nossa revisão do QCCS, nós vamos agora para a folha verde. Essa folha verde, ela é o retrato de todo o ciclo do QCCS. Né? Então, a gente pode olhar para ela como sendo, de verdade, todo o processo de compra e todas as fases pelas quais esse processo passa, tá? Dentro dos seus respectivos estágios. Né? Essa folha ela mostra o que é necessário ser atingido para se mudar de fase, da mesma maneira o que é necessário ser atingido para se mudar de estágio. Tá? E assim a gente segue até atingir a parte do fechamento, né? E esse fechamento ele é seguido da medida de sucesso do cliente, ou seja, ao contrário do que todo mundo pensa, ou da maioria, o win não é o fim do processo de vendas, tá? O processo de vendas ele é contínuo e essa continuidade é dada pela medição de sucesso do cliente, o que logicamente vai nos levar a descobrir novas oportunidades dentro da mesma conta. A metodologia de forecast da Clique, também baseada no QCCS, ela tem alguns nomes-chave, né? Que vocês muito provavelmente já ouviram falar e vão continuar ouvindo falar cada vez mais. Né? Essa metodologia ela prevê oportunidades em pontos diferentes do caminho do fechamento. Quando nós falamos de uma oportunidade que está em commit, significa que essa oportunidade ela está em negociação, ela tem uma data prevista de fechamento, ela tem um plano de negócio e ela tem aproximadamente 90% de possibilidade de fechamento. Tá? O que nós chamamos de best case é a oportunidade que está no estágio de prova de valor, ou prove value. Tem uma sequência de eventos definida e o cliente já está de acordo com o que a Clique está colocando como valor e métricas para prova de conceito. Né? Então, você nota aqui que já no best case, o envolvimento do cliente, ele é claro, o cliente tem que ter aprovado isso. Se isso não acontece, o estágio não é best case. Ele ainda é pipeline. Como é que é definido o pipeline? Ele é definido por uma oportunidade que tem um valor e somente. Porém,
Se essa oportunidade tem valor e está em pipeline, ela não pode estar com data de fechamento para o mês atual. Pessoal, isso é extremamente importante. A gente tem feito um esforço extremamente grande com todos os masters, todos os QPPs, e os authorized resellers têm também um papel muito importante aqui. A definição dos estágios e das datas, eles são imprescindíveis para que a gente tenha um forecast preciso, tá? E isso, para nós, é prioridade dentro da Click, tanto para a área comercial como para a área de parceiros. Então, resumindo para vocês aqui, tópico 1, não pode haver nenhuma oportunidade no estágio de pipeline para o mês. Se a oportunidade vai fechar no mês corrente, essa oportunidade tem que estar em best case ou em commit. As oportunidades que estão em pipeline, elas não podem estar em fechamento para o mês atual. A data de fechamento não pode ser o mês atual. Item 2. Nenhuma oportunidade que esteja no estágio de commit pode ter alguma fase diferente de negociação, né? Então, quando a gente está falando de oportunidade em commit, essa oportunidade tem que estar em negociação. A não ser que tenha havido aí um acordo prévio com o pessoal de vendas, com o TSM, e tenha sido documentado através de algum meio de comunicação, valendo inclusive o Chatter, que é um bate-papo que tem uma ligação com a oportunidade que está cadastrada no sistema. E, por fim, nenhuma oportunidade que está no estágio de best case não pode estar com prove value. Tá? Por que isso? Se ela está em prove value, ela não pode estar em best case. Tá? Essas coisas são mutuamente exclusivas. Mais uma vez, a não ser que exista algum pré-acordo com as pessoas envolvidas na venda e também documentado via o Chatter da oportunidade, preferencialmente pelo Chatter, porque já fica ligado à oportunidade. Pete, alguma observação até aqui? Sim, acho que tem alguns pontos extremamente interessantes nessa folha e na folha verde anterior, que vale a pena a gente ressaltar. Primeiro caso, essa é a língua, é o idioma que o time de vendas da Click fala. Tá? A gente tem aí o vendedor perguntando, isso é commit, isso é best case, isso é pipeline. É isso que eles estão querendo dizer. Commit é o compromisso. Não, pode ficar naquela folha mesmo, Molina. Commit é o compromisso, é o que eu garanto que deve entrar, é o escrito na pedra. A outra apresentação, Molina. É isso aí. É o que eu garanto que vai entrar, que está escrito na pedra. Tá? Essas oportunidades, elas já estão em negociação. Não faz sentido eu garantir que vai entrar um negócio que eu não estou nem negociando, que eu ainda estou provando o valor, ou que eu ainda estou identificando quem são os stakeholders, né? O best case é outro ponto que é interessante em relação ao best case, é a questão de definir, deles estarem em proof value, onde você já definiu as métricas com o cliente e concordou com essas métricas com o cliente. Principalmente porque, se você olhar dentro da metodologia, essas métricas elas estão ligadas, elas estão conectadas àquela questão da meta do cliente. No goal, no opportunity. Né? Não tem meta, não tem oportunidade. Então é super importante que a gente tenha essa meta e quando vai fazer a prova de conceito, o proof value, a gente tenha isso, ó. Então, senhor cliente, eu vou fazer isso aqui vai trazer esse valor e é isso que você vai ter no final. Estamos de acordo? E a metodologia traz esse tipo de coisa de maneira bastante clara e bastante detalhada para a gente seguir. Falando esse idioma com o time de vendas, vai ter exatamente a expectativa que a gente ou vai criar a expectativa correta. Então, se você fala, olha, isso aqui é um commit,
o pessoal de vendas que você já passou um montão de fases. Se você fala, isso aqui é um best case para esse mês, é a mesma coisa. Ele sabe que você está ali ainda com algumas coisas para completar. Então, deem uma atenção nesse slide, deem uma atenção no slide anterior da folha verde, porque realmente, seguindo essa metodologia, o resultado, o que a gente consegue é bastante positivo. Tem uma pergunta da Márcia. Eu não sei se está. Está nessa apresentação, Márcia. Em relação às datas de cada um dos estágios, sim, eles estão. Nessa apresentação, nós temos 1 ou 2 slides que falam sobre isso. Tá? Aí a gente explica melhor para quem não sabe do que a gente está falando, o que significam esses estágios e esses tempos. Pode seguir, Molina. Legal, obrigado, Pete. Bom, revisado o nosso QCC, a linguagem que a gente conversa na Click, vamos olhar para o registro de leads, né? Então, o registro de leads é o registro que qualquer parceiro pode fazer, desde o QPP e do Master Reseller até o Authorized Reseller. Todo parceiro que tem acesso ao portal de parceiros, ele deve clicar dentro do portal, após fazer o login, no menu Leads, né? Esse menu Leads, ele vai te levar a uma tela bastante similar a essa que a gente está vendo reproduzida aqui. Vou até tentar aumentar um pouquinho. Ela vai ter uma cara parecida com essa aqui. Esse item Leads, ele vai abrir para você a possibilidade de você fazer o cadastro de um novo lead, né? Vamos então rapidamente entender o que é um lead. Um lead, ele não necessariamente é um novo cliente. O lead, ele pode ser uma nova oportunidade num cliente já existente. Então, quando a gente chama de lead, ele pode ser tanto um potencial cliente quanto uma potencial oportunidade, tá? Quando a gente entrou na tela e vai criar esse novo lead, é necessário a gente clicar no botão New, que vai aparecer do lado direito da tela, onde eu estou apontando aqui para vocês o número 2. Tá? Clicando no número 2, a gente passa para a fase seguinte do registro, que é onde nós vamos entrar os dados básicos para que o lead seja colocado corretamente dentro do sistema. Né? Essa colocação correta a que eu me refiro, ela depende também de alguns padrões que são colocados pela Click para evitar alguns erros e potenciais falta de acesso ou atraso na aprovação ou reprovação de algum tipo de lead ou até mesmo de oportunidade, né? Um exemplo que a gente pode dar aqui é o preenchimento do país, né? Aqui no número 4, a gente tem o Country Code. O Country Code aqui, ele vai mostrar o código do país. Se a gente digitar parte do nome que a gente está procurando e clicar na lentezinha de aumento, né? Ele vai trazer para nós a lista dos países que estão ou que são pertinentes àquele trecho de palavra que você digitou. Então, a melhor maneira realmente é entrar na lista de seleção e escolher o país com a grafia correta. No caso do sistema, vai ser colocado na língua inglesa sem acentos. Então, vocês vão ver lá o Brasil com Z, tá? Como o sistema é um sistema que atende a diversos países, a opção foi usar a língua inglesa como padrão. Tá? Não se esqueçam de clicar no botão salvar para que todos os dados sejam preservados dentro dessa transação. Né? O próximo passo, para a gente continuar com o registro, se você selecionou alguma campanha de marketing conjunto no campo Partner Marketing Involvement, que é esse cara aqui, você deve clicar no botão número 6 aqui no Add to Campaign para associar esse lead a essa campanha. Né?
essa campanha pode ter sido feita exatamente para a geração de leads, e esse link da campanha com o lead, ele é muito importante para que a gente consiga medir o resultado e medir o sucesso de campanhas ou de iniciativas que nós tenhamos executado para a geração de lead, tá? Dentro ainda dessa parte do marketing conjunto, caso você queira adicionar uma tarefa nova ou um outro evento a esse mesmo lead, na aba Related, que é esse número 7 aqui, você pode usar os botões que estão na parte direita inferior, podendo criar uma nova tarefa ou um novo evento, tá? Isso sempre em termos aí de marketing, tá bom? Próximo passo para que a gente prossiga é submeter o lead, né? Depois que você cadastrou o lead, a submissão do lead vai fazer com que essa entrada sua seja validada pelo time da Clique, e depois dessa validação, esse lead pode ou não se tornar uma oportunidade, tá? O processo de submissão, ele é feito navegando até o lead que foi criado. Você vai encontrar dentro da própria aba lead do sistema, ou fazendo a pesquisa aqui pela lente de aumento no campo search, ou ainda por um relatório de leads que você tenha criado. E aí sim, você vai encontrar o registro que você está procurando, né? E aí sim, fazer a submissão desse lead ou até eventualmente dessa oportunidade, quando é o caso da criação por um master ou por um QPP. Ainda dentro do processo de submissão de leads, nós temos que conferir alguns campos que são eliminatórios, tá? Por exemplo, a informação do lead tem que seguir um padrão da Clique que a gente mencionou no início da nova conversa. Esse campo de descrição, ele tem que relatar um problema de negócio do cliente e, se possível, a forma como isso vai ser resolvido, né? Essa descrição da oportunidade, ela pode ser inserida acessando essa aba Chatter, número 1, tá? Do registro do lead. E aqui, no número 2, você pode fazer a atualização a respeito desse problema de cliente que está sendo solucionado ou que tem uma proposta para a solução. Importante também é que, em estando tudo revisado, mude o status sempre do lead para em qualificação e clique em salvar, tá? Essa qualificação, ou esse status de em qualificação, ele é vital para que a gente consiga enxergar e passar para a próxima fase. Senão o registro ele fica parado porque o sistema entende que ele ainda não está completo. Então, assim que for completado o registro do lead, mude o status, tá, para em qualificação. Um comentário aqui. Claro. O prazo que o pessoal de leads tem para avaliar o lead é de 2 a 3 dias úteis de quando ele é colocado em qualification. Não é quando você cria o lead. Então, se você salvou o lead hoje, mas colocou em qualification só na quinta-feira que vem, é a partir da quinta-feira que vem que ele vai contar os 2 dias úteis, tá? Então, às vezes a gente já aconteceu do parceiro ter deixado o lead em Qualified B ou em outro status que não em Qualification e falar, pô, eu submeti o lead faz 2 semanas e não foi aprovado. E a gente olhou e viu que, na verdade, ele estava com o status errado. Bem lembrado, Pete. Comentei com vocês também há 2 ou 3 slides atrás que um dos pontos que também faz com que o nosso time não enxergue a oportunidade é a ausência do país, tá? Até por essa segregação regional, todas as oportunidades que tem Brasil como país, o nosso time enxerga.
Se o país estiver em branco ou não for Brasil, logicamente qualquer outro que não Brasil, nós não enxergaremos, tá? Então, tomem cuidado aí no preenchimento correto do campo país e, como explicou o Pitinini, o campo em qualificação é o status que deve estar preenchido para que esse registro possa seguir adiante dentro do processo para a sua conversão em oportunidade. Quando a oportunidade é registrada, ou quando o lead é transformado em uma oportunidade, a partir desse momento, o Master Reseller ou o QPP, eles são responsáveis pela atualização dessa oportunidade. Porém, essa atualização ela não vai ser feita somente pelo Master, no caso de haver um Authorized Reseller envolvido também dentro da transação. O Authorized Reseller é quem deve levar as notícias para o Master. Por quê? Para que ele, Authorized Reseller, e o Master tenham sempre a mesma informação sincronizada para que consigam conduzir a oportunidade aplicando força no mesmo sentido. Então, eles têm que estar sincronizados e com atenção aqui aos prazos, né? Esses prazos são os prazos que, deixa eu ver quem, a Márcia perguntou, né? Deixa eu aumentar um pouco aqui. Essa aqui é a estrutura de fases que a gente tem dentro do QCCS, né? Então, no momento em que o lead está sendo tratado, não tem prazo até porque não há registro, né? Então, quais são os prazos ideais aqui para cada uma dessas fases e para cada um dos estágios dentro das fases, pela metodologia do QCCS? O Goal Identified, ele não deve permanecer mais do que 15 dias nesse estágio. Goal Confirmed não deve permanecer mais do que 15 dias. Champion pode levar, idealmente, até 60 dias. Vamos relembrar, pessoal, eventualmente provas de conceito mais complexas, que levem mais do que 60 dias, devem estar bastante bem documentadas dentro da oportunidade, através do chatter, e com informação distribuída entre todo o pessoal de vendas, a mesma informação. Tá? Quando a gente muda para a fase 2, os estágios tendem aí a ser um pouco mais longos, né? Toda fase aí de prova de valor, ela pode levar até 90 dias. Aqui pode haver prova de conceito, pode haver, enfim, provas técnicas e tudo mais. Da mesma forma que aqui no Champion, a identificação da pessoa correta para esse próximo estágio da prova de valor também pode levar tempo. Então, aqui, como vocês podem ver, o estágio que leva naturalmente mais tempo é exatamente a prova de valor, que pode levar idealmente até 90 dias. Tá? E a fase final para o fechamento do negócio, a de negociação, ela pode levar até 60 dias. Ok? Caso esses dados não estejam atendendo a esses prazos, as oportunidades podem eventualmente ser retiradas do sistema. Tá? Existe alguma tolerância, principalmente nos 2 estágios iniciais, mas nós entendemos que nenhuma dessas fases pode passar de 30 dias. Tá? Esses períodos ideais que eu mostrei para vocês, eles são as datas, os termos, os prazos médios para uma execução de um ciclo de vendas de sucesso. As exceções a esses prazos são as contas OIM, as contas públicas, basicamente governo e entidades com participação governamental, os leads que são passados pela Click e as contas nomeadas da região da América Latina. Pete, você quer complementar
algum dado aqui? Não, perfeito, pode seguir, Molina. Obrigado. Ok, já que nós falamos aí de leads da Clique, vamos então aprender como é que a gente pode se candidatar a receber leads da própria Clique, né? De tempos em tempos, a Clique trabalha com campanhas de marketing, com eventos, com reuniões, e esse tipo de ação gera interesse de potenciais clientes, né? Esses potenciais clientes, eles são pontuados, entre aspas, né, pela própria Clique, através de instrumentos do próprio CRM, que permitem medir o interesse desse cliente ou desse potencial cliente no conteúdo que foi oferecido para ele nessa ação da qual ou das quais ele participou. A partir de um determinado grau, baseado no número de pontos, esse cliente ele já pode ser considerado um cliente com algum interesse. E a partir desse ponto, a Clique já deve fazer contato com essa pessoa, né? Esse contato ele pode se tornar um lead e, a partir disso, ele é então passado para o parceiro de desenvolvimento, tá? Existe um processo para essa passagem de leads que a gente vai olhar nos slides a seguir, tá? Qual é a expectativa que vocês podem ter medianamente de um lead gerado por esse tipo de ação da Clique? Normalmente, as empresas são pequenas ou médias, tá? Essas empresas, elas formam aí a maior parte dos representantes que atendem a essas ações que a Clique toma, eventos ou reuniões. E a própria qualificação desse lead, ela deve ser feita pelo parceiro, baseada também na metodologia do QCCS, que é para quê, quando, quem, quanto em termos de valor e que tipo de retorno a gente pode esperar, né? Então, isso, mais uma vez, ele cria uma meta do cliente, o entendimento do problema, o timing, ou seja, esse cliente está pronto para comprar, ele já está definido que ele vai resolver ou que ele vai tomar essa solução para resolver o problema dele? Quem são as pessoas envolvidas nesse processo? Existe um orçamento aprovado? E qual é a expectativa final desse processo ou desse projeto em termos de economia ou em termos de corte de custos ou até mesmo de aumento de vendas, né? Regras. O cliente deve ser contatado em até, no máximo, 2 dias. E pelo menos 5 tentativas devem ser feitas. A partir da 5ª tentativa, sem sucesso, esse cliente pode entrar para o status, ou esse lead pode entrar para o status de gol rejeitado, tá? Rejeitado, razão, sem contato. E a atualização do sistema de controle do CRM tem que ser muito rápida, né? Se você receber um lead da Clique, informa imediatamente, o mais rápido possível, o seu master, tá? No mesmo dia que você fez contato com o cliente, ou no mesmo dia que você executou a tua 5ª tentativa e não conseguiu, avisa o master e avisa o nosso time de leads, o latampartnercontact@clique.com, através de e-mail, para que a gente também já esteja informados de que esse foi um gol rejeitado, né? A empresa que trabalha na geração de leads, ela é remunerada a partir dessa fase. Então, é importante que nós saibamos que essa fase não foi cumprida ou foi cumprida com sucesso, né? O próximo passo que a gente tem que considerar aqui é o critério, né? Qual é o critério para poder receber lead da Clique? O parceiro tem que ter pelo menos a trilha de QDA completa. Se você não viu nenhuma apresentação, se você não participou de nenhum evento nosso ou de nenhum webinar falando sobre o QDA, você pode usar o ClickTips 88 que você recebe por e-mail,
ou ClickTips Vídeo número 18, tá? Esse aqui é o link do nosso canal do YouTube, para que vocês possam acessar diretamente o conteúdo desse ClickTips em vídeo, tá? Nenhum parceiro vai receber mais que 8 leads por vendedor, tá? Se há vendedores novos, avise o PAN para que eventualmente esses leads possam ser passados e possam ser distribuídos em função do número correto de vendedores que vocês têm disponíveis, tá? Esses leads vão ser reavaliados periodicamente, a cada 3 meses, e da mesma forma que vai ser reavaliada a condição atual de treinamento, tanto de QDA como de QDI, na maioria dos nossos parceiros agora atuais, a gente vai estar tratando de QDA, apenas os mais recentes aí, recém-entrados de QDI, deverão entender o QDI como sendo o seu foco base, e também o tempo de resposta, né? Se o contato do cliente foi feito em mais de 2 dias úteis, nós vamos reclamar com vocês e vamos passar os próximos leads para quem está fazendo esse contato no período menor, tá? Então, pelo menos 80% dos leads que você recebeu, eles têm que ter sido contatados em 2 dias ou menos. E, por fim, nenhuma oportunidade pode estar em Go Identified com mais de 15 dias, tá? Se isso aqui é uma dúvida para você, por favor, faça o QCCS dentro do Partner Greenline. Quem tiver um índice de fechamento de ao menos 20% desses leads no ano, é candidato, sim, a receber menos, né? Quem tiver mais de 20%, de fechamento concretizado nessa linha de leads, esse sim é candidato a receber mais, né? As certificações, elas serão pedidas mais adiante, hoje ainda não são exigidas, e é vital que vocês deem o feedback tanto para os masters como para a Click, para que a gente possa também direcionar essa geração de leads, mostrando o caminho certo aí para a companhia que faz esse trabalho para a Click. Como é que você pode agir para receber esses leads? Esse lead que está aqui, vocês vão receber depois do Quintas de Clique por e-mail, ele vai mostrar para você um formulário, e esse formulário deve ser preenchido para que vocês possam se candidatar ao recebimento de leads, tá? Existe o prazo de até 1 semana e você vai ter um retorno via e-mail dizendo qual é o teu status corrente e o que você deve tomar em termos de ações para receber os leads que devem ser gerados e enviados, tá? Mais uma vez, esses aqui são os prazos que nós consideramos ideais para cada um dos estágios e das suas fases para o tratamento de um processo sadio de vendas. Nós mencionamos que haviam alguns padrões para o cadastramento de leads dentro do sistema, né? Esses padrões, basicamente, eles estão envolvidos com formato de como esses dados são colocados dentro do sistema. O nome do cliente ou o nome da empresa, ele tem que ter cada letra inicial de cada palavra grafada em maiúscula, tá? Essa forma Hospital Naval Marcílio Dias com todas as minúsculas está incorreta. Essa forma em verde com as iniciais sempre em maiúsculo está correta. As contas que são conhecidas por suas siglas ou por alguma abreviação, elas têm um formato pré-definido, que é exatamente a sigla seguida de um espaço, o estado, se for uma entidade estadual, espaço, hífen, espaço, e o nome por completo
dessa entidade, tá? Aqui, no caso, a versão grafada em verde está correta e as variações, outras que sejam, estão incorretas, como esses dois exemplos aqui em vermelho. Só um comentário. Endereço... Aí, Oi. por erro de digitação, serviço saiu com C cedilha. Deveria sair sem o C cedilha, né? Deveria sair sem o C cedilha, está correto. Tá? Então, existe uma razão para isso, que é evitar a utilização de caracteres especiais, tá? Tanto cedilhas como acentos, crases ou qualquer tipo de sinal gráfico que pode prejudicar a leitura através do sistema. Vocês, alguns técnicos, outros nem tanto, entendem que a integração de sistemas pode passar por páginas de código diferente, e essas páginas podem distorcer esses caracteres, fazendo com que se tornem aí conteúdos irreconhecíveis, tá? Endereço, da mesma maneira, o padrão indicado é o logradouro, e o nome do logradouro, por exemplo, Alameda, que é o logradouro, Vicente Pinzon, que é o nome, seguido de uma vírgula e o número a seguir depois de um espaço. Qualquer complemento adicional que venha a seguir ao número deve ser precedido de espaço, hífen, espaço, tá? Até que se finalize todos os complementos. No caso de cidade e estado, o nome tem que ser completo, sem abreviação e sem acentos. Então, todas essas grafias aqui em vermelho estão incorretas. SP, porque está abreviado, Cidade do México, porque está com acento, Buenos Aires, porque está toda em maiúsculo, Santa Fé, porque está toda em minúsculo, sem acento, ou seja, nenhuma delas aqui está de acordo com os formatos requeridos. As em verde estão todas corretas, tá? Estão grafadas sem acento, com os nomes locais das cidades. Para o nosso CEP, Código de Endereçamento Postal, a opção verde é a opção correta, que é a nossa opção padrão, né? São os 5 primeiros números, seguidos de um hífen, com os 3 dígitos adicionais, finalizando a posição aí de CEP. O país, da mesma maneira, ele deve ser escrito, deve ser grafado com o nome completo, sem acentos e também na língua inglesa. No caso, Brasil, para nós, vai ser Brasil escrito com Z, tá? E sempre desconsiderando o acento, a gente deu exemplos aqui da República Dominicana e do Panamá, que devem estar sem acentos e sem caracteres especiais para evitar os problemas que já foram tocados aí anteriormente. Lina, Nomes. nós temos inúmeras perguntas aqui e o tempo está meio apertado. A gente tem que dar uma acelerada nisso e entrar nas perguntas, pode ser? Vamos lá, eu vou passar aqui, nós estamos finalizando já. Os nomes devem ser feitos, devem ser colocados no sistema completo, sem abreviar. Quando a gente for definir títulos, eles devem estar seguidos do nível hierárquico, por exemplo, diretor de vendas Brasil, esse é o formato correto. Formato de número telefônico, país, que no Brasil é 55, precedido de mais, e código de área separado por um ponto, bem como o prefixo e o sufixo do telefone, também separados por ponto. E-mails de provedores gratuitos e abertos não são aceitos, por exemplo, Gmail, Hotmail, Outlook. E vamos tentar evitar e-mails genéricos, por exemplo, finanças e vendas, tá? O exemplo dado aqui é o exemplo correto. VAT é a denominação usada dentro do sistema para designar o nosso CNPJ, que deve ser colocado com a mesma máscara que nós usamos localmente. E o valor estimado do projeto é o que a gente chama de net click. É o valor que o parceiro vai pagar para a clique pelo projeto todo, e incluindo aí margens e descontos. Logicamente, isso se refere a licenças, tá? Se não houver um valor pré-definido, use o equivalente aí a $5.000 americanos.
Descrição da oportunidade, nós falamos sobre isso no início e vamos voltar a insistir. Essa tem que ser uma solução proposta para a resolução de um problema do cliente, tá? Mencionar que tipo de solução resolve que tipo de problema, medida com que, é a forma correta de nós estarmos definindo a solução que vai ser ofertada e que tipo de problemas a gente resolve com isso. Muitas vezes a gente tem recebido perguntas de por que meu lead foi aprovado ou rejeitado. Existe um processo de validação desses leads que são submetidos e este aqui é o processo, né? O processo ele segue uma análise baseada nesses padrões que a gente já definiu para vocês. São buscadas oportunidades já abertas na conta, no caso de oportunidades e no caso de nomes em termos de contas. Procura-se se essa conta já existe, no caso da oportunidade, e aí nós temos 3 alternativas. Se a oportunidade já existe com o mesmo parceiro, ela é recusada, pois já existe. Se a oportunidade já existe com outro parceiro, ela também é recusada e volta para o gerente da conta. E se nenhuma oportunidade existente é detectada, ela é aprovada e, em qualquer um dos casos, ela volta também para o gerente da conta. Tá? Então vamos lá. Muito obrigado a todos pela presença, pela participação. Obrigado aí pelas perguntas. E seguimos aí com o Quintas de Clique. Passo a Molina para as considerações finais. A todos também eu agradeço. Todos se cuidem, fiquem bem em casa e a gente segue à disposição de vocês. Se tiverem mais dúvidas por e-mail ou qualquer tipo de contato aí conosco, a gente vai se empenhar em responder o mais rapidamente possível, tá bom? Muito obrigado, um abraço a todos, até o próximo Quintas de Clique.